Como é que a gente coloca em palavras uma mudança que acontece por dentro? A ciência, claro, tem lá seus termos técnicos, mas a linguagem que a gente usa no dia a dia, ela é mais direta e talvez por isso mesmo mais poderosa. Hoje a gente vai mergulhar nessa linguagem, nesse vocabulário que descreve o que de fato se sente quando alguma coisa lá no fundo se reorganiza. Tudo começa com algo assim, uma frase simples. Meus ombros caíram sozinhos. Percebe a sutileza? Não é eu decidir relaxar os ombros. É uma ação que aconteceu com a pessoa, não feita por ela. É uma descrição que nasce no corpo, uma experiência que acontece bem antes do pensamento conseguir dar um nome. E esse é o nosso ponto de partida. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Antes de qualquer rótulo, de qualquer teoria, existe uma sensação, uma mudança física no corpo que serve de sinal. Um sinal de que uma transformação interna está acontecendo. Vamos ver como isso se manifesta de verdade. A primeira pista, olha só, tá no som. E não precisa entender de física, de acústica, nada disso, para sentir o impacto de uma frequência sonora. O corpo, ele simplesmente reage. E o que é fascinante aqui é a natureza dessas descrições. Ninguém fala em comprimento de onda ou coisa parecida. A linguagem é tátil, é espacial. 440 Hz é sentido como algo rígido, para fora. Já 432 Hz é para dentro, no coração. A mudança não é só o que se ouve, é o que se sente no corpo. E essa imagem, nossa, ela captura a ideia perfeitamente. É o relato de uma jornalista da Vice, depois de passar horas ouvindo 432 Hz. Ela não descreveu o som em si, mas sim o efeito no corpo dela. Os membros dela viraram espaguete. É uma metáfora para uma rendição física total, sabe? Uma liberação profunda da tensão. E em experiências como os banhos de som, a linguagem fica ainda mais visceral. A sensação de ser escavada por dentro, isso não é um pensamento, é um evento físico e emocional também. É quase como se o som, literalmente, reorganizasse o nosso espaço interno, tirando algo que estava ali antes. E essa sensação no corpo não é algo raro, não. Pelo contrário, é incrivelmente comum. Entre 55% e 86% das pessoas sentem o que a ciência chama de frisson. Sabe o que é? São os arrepios musicais, aquela onda de prazer que corre pela pele. É uma experiência universal que conecta todo mundo a essa liberação mais profunda que a gente está investigando. Mas não é só o som que tem esse poder, não. Se o som reorganiza o corpo, a leitura parece fazer algo muito parecido com a mente e com a alma. E o curioso é que o processo todo começa do mesmo jeito, com uma sensação. O nome técnico para isso é transporte narrativo. Mas todo mundo conhece a sensação. É o famoso se perder no livro. Aquele estado quase mágico em que o mundo ao redor some e a história se torna a única coisa que existe. E essa imersão, ela tem consequências bem reais, mesmo depois que a gente fecha o livro. E esse processo não é instantâneo. É quase uma jornada, sabe? Uma jornada arquetípica. Primeiro vem a resistência, a nossa luta interna contra as distrações. Depois, a entrega, quando a gente finalmente se solta e mergulha na história. Aí vem a absorção total, que é quando o livro vira um nosso mundo. E por fim, o retorno. Mas a gente volta diferente. Alguma coisa mudou dentro da gente durante a viagem. É aqui que a gente encontra um paradoxo muito interessante sobre como a leitura funciona, principalmente na biblioterapia. A transformação não acontece de frente, de forma direta. Uma participante descreve que não teve que abordar os sentimentos dela diretamente. E aqui está o outro lado da moeda, o pulo do gato. A ficção age como um espelho visto de lado. Não é um confronto direto. A história não é sobre a gente, mas de alguma forma ela é exatamente sobre a gente. É nesse reflexo indireto que o reconhecimento acontece e a mudança vem. Então, seja pelo som, seja pela leitura, o destino dessa jornada parece ser sempre o mesmo. Um estado de coerência, de alinhamento interno. Mas como é que as pessoas descrevem essa sensação? Como é estar nesse lugar? Olha, o vocabulário é incrivelmente consistente. Surgem palavras como calma, clareza, inteiro, leve. E talvez a mais poderosa de todas, em casa. A sensação de finalmente estar em casa dentro de si. Isso não é jargão de autoajuda. São as palavras que as pessoas encontram espontaneamente para descrever esse estado. E essa metáfora,
Ela captura a essência da experiência de uma forma genial. Não se trata de eliminar o barulho da mente, mas de mudar a nossa relação com ele. É como sair da pista de dança caótica para ir para uma varanda mais tranquila, de onde a gente consegue observar tudo com mais perspectiva e calma. E aqui está o ponto crucial. Esse estado tão buscado, a presença, não é uma conquista, não é algo que se alcança com esforço. É descrito de forma consistente como um alívio. É a sensação de finalmente poder soltar a armadura, de parar de lutar. Não é mais uma tarefa na lista de afazeres. É o fim de todas as tarefas. Agora, vamos olhar para a linguagem da mudança em si. Porque existe um padrão, quase universal, na forma como essa transformação é narrada. Uma metáfora central que se repete, não importa o caminho que levou até ela. O contraste é gritante. O estado de antes é descrito com palavras de fragmentação, puxado para 1000 direções, perdido, caos. E o estado de depois? São palavras de integração, inteiro, conectado, resetado. A jornada é claramente de um estado de conflito interno para um de unidade. E aqui está, talvez, a descoberta mais importante dessa nossa análise. As pessoas não descrevem tanto o que elas ganharam, elas descrevem o que desapareceu. A linguagem da transformação é uma linguagem de subtração e não de adição. É a névoa que se dissipou, a tensão que sumiu, a mudança é sentida como a remoção de um peso. E para fechar, vamos dar uma olhada na arte por trás disso tudo. Em como uma linguagem super comprimida pode iniciar um processo de descompressão interna. Como, às vezes, pouquíssimas palavras são capazes de dizer tudo. Pega este exemplo. 3 palavras. Mude, mas comece. Aqui dentro tem um paradoxo, a ideia gigante de mudança e um comando prático e imediato. Comece. É um universo de significado numa única frase. Ou essa aqui. O sofrimento é opcional. Uma filosofia inteira, comprimida em 3 palavras. A frase não explica nada. Ela aponta para algo. Ela convida a uma investigação interna, profunda. E é justamente essa simplicidade que a torna tão poderosa. É aqui que a mágica acontece. A mensagem que vem de fora é comprimida para que a descompressão aconteça dentro da gente. A frase cria um espaço, uma lacuna, e essa lacuna é preenchida com a nossa própria experiência, com o nosso próprio significado. As palavras são só o gatilho. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Se a verdadeira mudança é uma subtração, não uma adição, se é sobre a névoa que se dissipa e os ombros que caem sozinhos, então a questão que fica não é o que eu preciso adquirir, mas sim o que está pronto para ser liberado agora.